Bom, nós já falamos disso, mas não vale a pena, vale a pena repetir aqui, que é o seguinte: o que estão fazendo com o Lula, isso daí seria bom ouvir uma consideração de toda a esquerda nacional. É um crime político, né? Porque vamos deixar de lado o processo farsa do Moro, a farsa dos três desembargadores do TRF4 lá, né, que leram a mesma sentença, a perseguição política evidente. Vamos deixar tudo isso de lado. Lula foi condenado. Existe até na esquerda um pessoal de cabeça muito fraca que fala que o Moro e o TRF4 provaram tudo. Na esquerda, hein? Não na direita. Porque a direita também, né, é aquela massa ignária que a gente conhece. Então, eles apoiam qualquer coisa, né? Se jogar cocô para eles, eles são capazes de comer também. Vamos falar que é chocolate. Tem gente na esquerda que fala, não, é um julgamento e tal. Então, tudo bem, vamos deixar toda essa parte da farsa e vamos chegar num problema muito concreto nesse momento, que não é um problema de provas, não é um problema de nada, é um problema que diz respeito a um dos direitos democráticos mais essenciais de toda a população, que é o seguinte: você só pode ser preso e você só é condenado após o trânsito em julgado. Quer dizer, o que significa isso? Depois que todas as possibilidades de recursos forem esgotadas. O TSE, que é essa coisa horrenda que a gente conhece, né, que estabeleceu aqui um reinado de total arbitrariedade, teve a capacidade, a cara de pau, a safadeza de votar uma jurisprudência, como eles chamam, que é ridículo, né? Onde a pessoa, para ser condenada, não precisa ter o trânsito em julgado. Inventaram um monte de abobrinha, de que a justiça é lenta, o criminoso não tem medo, sei lá que coisa, né? E agora, usando essa arbitrariedade, querem prender o Lula, colocar ele na cadeia e caçar os direitos políticos dele, sendo que ele não foi condenado de fato. Ele foi julgado em 2 instâncias, nessas 2 instâncias ele foi condenado. Vamos supor que essa condenação é a coisa juridicamente mais linda do mundo, apesar de ser o Sérgio Moro e os desembargadores lá, mas ele não foi condenado, né? O problema chave é isso daí, ele não foi condenado. Apesar de ele não ser condenado, ele pode ser preso e ter os seus direitos políticos cassados. Bom, isso já é grave, tá certo? Mas mais grave ainda é o seguinte: onde é que diz isso na lei? Porque pode ser uma lei municipal, sei lá, que fala que o cara tem que ser... Não, isso daí é uma cláusula pétrea da Constituição Nacional. O que é a cláusula pétrea? Ela não pode ser modificada nem mesmo pelo Legislativo, que tem o poder de modificar a Constituição. Você teria que convocar uma nova Assembleia Constituinte para modificar essa cláusula. Quer dizer, não há nenhuma possibilidade, debaixo do sol, de que 11 juízes modifiquem uma cláusula pétrea da Constituição. No entanto, há toda uma discussão na imprensa, discussão cínica, porca, nojenta, de se eles podem ou não podem modificar. Todo mundo que tem a cabeça minimamente no lugar sabe que eles não podem modificar. Que, inclusive, o fato deles quererem modificar a cláusula pétrea é uma ação criminosa do STF.
as instituições não podem agir contra a Constituição. Não é só que é um erro, é uma atividade criminosa. É como se os militares interviessem aí e destituíssem todas as instituições e passassem a governar. Se os militares fizerem isso, o que eles estão fazendo? Eles estão passando por cima da Constituição. Se autoridades desse nível passam por cima da Constituição, isso poderia ser considerado, inclusive, traição à pátria. Os militares poderiam, se o golpe for derrotado, ser presos, né, e condenados aí a altíssimas penas de prisão. Pois o STF está fazendo isso daí sem fuzis e tanques, nas barbas de todo mundo. A prisão do Lula é mais um golpe de Estado. Nós temos que dizer isso aí claramente. É mais um golpe de Estado. A Constituição não permite. Ontem, na Folha de São Paulo, um dos membros do STF, que é o membro mais liberal do STF, que é o Lewandowski, né? Ele escreveu uma matéria para timidamente falar isso daí. A matéria, apesar de que ele é a única pessoa que falou a verdade, né? A matéria ela é vergonhosa pelo grau de timidez com que uma pessoa que está na posição de responsabilidade dele se comporta diante do problema. Veja o que ele fala aqui. O título da matéria é Presunção de Inocência, né? Aí ele faz uma resenha histórica meio mambembe aqui e tal. Faz um lero-lero sobre as constituições. E ele fala o seguinte: mesmo aos deputados e senadores é vedado, ainda que no exercício do poder constituinte derivado do qual são investidos, extinguir ou minimizar a presunção da inocência. O que ele quer dizer, traduzido para o português, porque essa gente só fala em linguagem cifrada, é que essa cláusula da Constituição não pode ser mudada nem pelos vagabundos que estão no Congresso Nacional, que teriam o poder de mudar a Constituição. Daí ele fala, com maior razão não é dado aos juízes fazê-lo por meio de estreita via da interpretação, pois esbarrariam nos intransponíveis obstáculos das cláusulas pétreas, verdadeiros pilares de nossas instituições democráticas. Quer dizer, é assim, aquele miado de tristeza, né? É o miado de tristeza do Lewandowski diante do estupro da Constituição pelos seus colegas. Que isso aqui é um estupro da Constituição, é um golpe de Estado aprovar isso aqui. É uma espécie assim de ato institucional do STF. Todo mundo conhece os atos institucionais, né? Os militares vinham lá e inventavam alguma loucura para modificar tudo. Então, a partir de agora, no Brasil, todo mundo vai falar inglês. Ato institucional, o povo bestificado diante da loucura dos militares. É um ato institucional, é um golpe de Estado. Não é, ele fala assim, não é dado fazê-lo por meio da estreita via da interpretação. Não cabe interpretação. Não há interpretação nenhuma. Isso aqui é tudo uma fraude. É uma fraude judicial e política. É um golpe de Estado. Porque se tem uma coisa que tipifica o golpe de Estado, é o cidadão passar por cima da Constituição e estabelecer lá a sua vontade pessoal. Né?
Tem muito golpe de Estado que dá dúvida. O negócio do impeachment, embora para pessoas normais fosse evidentemente um golpe de Estado, teve gente que falou, mas não tem exército, não tem tanque, não jogaram a Constituição no lixo e tal, mas foi um golpe de Estado. Agora, quando a pessoa chega lá e fala assim, tem a Constituição Nacional, mas eu decido que ela não vale e o que vale é a minha opinião, esse é um golpe de Estado. Isso precisa ficar claro, porque o caso do Lula está sendo tratado como se fosse, sei lá, um problema pessoal do Lula, quase. Quando, na verdade, nós estamos diante de um golpe de Estado. Bom, isso aqui é um teste para toda a esquerda. A esquerda, vamos esquecer o Lula, não tem Lula. Vamos esquecer o processo, né, do Moro Auxílio Moradia. Vamos esquecer o processo do TRF. Vamos esquecer toda a bandalheira, tudo que eles fizeram aqui, toda essa lambança política e jurídica. Vamos esquecer tudo. Esquerda nacional. A esquerda brasileira é favorável que, para perseguir fulano, ciclano ou beltrano, eles deem um golpe de Estado e rasguem a Constituição numa das suas cláusulas pétreas? Sim ou não? Porque a esquerda que for favorável a isso daí é uma esquerda que se entregou, vendeu a alma para o demônio. Não tem por onde. Vendeu a alma para o demônio. Se fosse o Cunha, se eles fizessem isso com o Cunha, teria que ser contra também. Porque isso aqui não é um problema pessoal. Não é um problema individual. É um problema de que 11 pessoas, sem autoridade nenhuma, porque isso é tudo gente que perdeu completamente a autoridade, nunca foi eleito por ninguém e tal, vem lá e passa por cima da Constituição, como fizeram os militares em 64. Toda a esquerda deveria se unir e falar não. Tudo bem que o país caiu numa avacalhação total, o judiciário não respeita nenhuma lei, mas isso aqui é demais. O pessoal teria que sair à rua e falar não. Vocês querem condenar alguém? Façam de acordo com o que diz a Constituição. Isso aqui é muito importante, porque acabou-se a farsa do não houve golpe, o Lula tem direito a ser candidato. Diante desse problema, eu nem ligo se o Lula tem ou não tem direito a ser candidato. Isso daqui é um novo golpe de Estado, realizado pelo STF. A pessoa tem que se posicionar, em primeiro lugar, diante desse fato. A pessoa pode odiar o Lula, mas não está em questão se a pessoa adora o Lula ou odeia o Lula. O que está em questão aqui é o golpe de Estado. E o STF está realizando um golpe de Estado. Inclusive, teriam que ser destituídos por fazer uma coisa dessa. Teriam que ser julgados e teriam que ser condenados e presos. É um golpe de Estado. Assim como um militar que chegasse lá, né, passasse por cima das instituições e falasse, agora nós vamos prender na segunda instância. É a mesma coisa, um golpe de Estado. Isso tem que ficar claro, né? Os advogados do Lula deviam falar isso aí, que é um golpe de Estado, do STF. Toda a esquerda deveria falar isso daí. É absurdo, é uma situação absurda. É um atentado frontal aos direitos democráticos da população. Aí alguém pode perguntar e falar assim, não, mas isso aí não tem efeito. Não, isso aí tem muito efeito. Além do problema do Lula, que nós vamos tratar na sequência, que é importantíssimo, com esse negócio, um monte de gente vai parar na cadeia sem ser condenado. Isso num país onde a arbitrariedade judicial é gigantesca, onde as prisões são uma sucursal do inferno. É um ataque frontal contra toda a população brasileira. Não é só contra o Lula, embora o alvo imediato seja ele.